Bem-vindo à segunda aula da Semana do LinkedIn para Negócios. Eu estou super animado para a aula de hoje e já me conta aqui no chat de onde que você está assistindo essa aula, que eu estou super curioso para saber de onde vocês estão assistindo a Semana do LinkedIn para Negócios. Como você já sabe, meu nome é Lucas Gomes, o Dr. Onda, eu sou CEO e fundador da Onda Skin, especialista em marketing B2B e criador da metodologia Influenciador Corporativo, responsável por gerar mais de 18 milhões de reais em propostas de negócios pelo LinkedIn para algumas das maiores empresas do mundo. E como o meu propósito é ajudar a transformar a forma das empresas fazerem negócios através da autenticidade, eu decidi compartilhar essas estratégias que eu aplico em algumas das maiores empresas do mundo durante a Semana do LinkedIn para Negócios. Então, a aula de hoje vai ser incrível. Já pega o seu papel e caneta, avisa para todo mundo na sua casa que você está ocupado, bloqueia a sua agenda e se prepara para os insights de hoje que vão ser maravilhosos. E se você ficar até o final dessa aula, você vai receber um bônus incrível que é o guia de como criar conteúdo relevante e viral no LinkedIn, e também você vai ter acesso ao desafio da aula de hoje para aplicar tudo que eu vou te ensinar aqui. Combinado? Então não sei se você está lembrado da aula 1 da Semana do LinkedIn para Negócios, em que eu te contei um pouco da história da Onda Skin, como eu estava buscando um canal previsível de vendas para minha empresa e de relacionamento com grandes decisores de grandes empresas. Também te mostrei como eu descobri que o LinkedIn é um oceano azul para negócios e as oportunidades incríveis que estão escondidas nessa plataforma ainda pouco explorada. Falei sobre os resultados que eu e os meus clientes já geramos através do LinkedIn, que vão muito além dos 18 milhões de reais em propostas de negócios. E também te contei de alguns dos erros que eu cometi na minha jornada e que eu não quero que você cometa. Daí eu te falei sobre a importância da marca pessoal e do perfil pessoal no LinkedIn e as perguntas, a reflexão que você deve fazer para posicionar a sua marca como única entre os seus concorrentes, e também te ensinei um passo a passo para você construir um perfil estratégico que converte visitantes do seu perfil no LinkedIn em clientes. Se por acaso você perdeu a aula 1 da Semana do LinkedIn para Negócios, eu recomendo fortemente que você volte e assista, porque ela está recheada de insights incríveis para você aplicar no seu negócio. Inclusive, não deixa de fazer o desafio da aula 1, porque eu quero ver você botando em prática tudo que eu estou te ensinando aqui para levar o seu negócio para um outro patamar. E hoje eu estou muito animado para compartilhar com você os segredos do algoritmo do LinkedIn e os mesmos hacks que eu uso para alcançar mais de 500 mil pessoas através de conteúdo na plataforma sem gastar R$1. E para te falar a verdade, tudo que eu vou compartilhar aqui com você, eu já cheguei a compartilhar dentro do próprio LinkedIn, mas eu não faço mais isso porque eu já cheguei a ser banido pelo que eu falei dentro da plataforma sobre o algoritmo. Aparentemente, as regras do LinkedIn dizem que você não pode falar sobre o funcionamento do algoritmo da plataforma, e aí eu descobri alguns desses segredos que me fizeram até ser banido, mas hoje eu quero vir aqui para compartilhar com você. E eu não vou te ensinar só os hackzinhos para você aplicar e ter resultado hoje no seu LinkedIn, mas eu vou muito além. Eu vou te ensinar os 3 pilares de uma estratégia de conteúdo de sucesso no LinkedIn, que são muito importantes para você ter resultados hoje e amanhã com o seu conteúdo dentro da plataforma, tá? Mas Lucas, afinal, para que serve, por que é tão importante o conteúdo no LinkedIn se você fala tanto sobre venda? Se você ainda não percebeu isso, vendas é igual a relacionamento. E a forma com que as empresas se relacionam é justamente através das pessoas. Não existe mais aquela questão do B2B e a área de compras que faz a venda e aí você precisa passar por um processo burocrático, institucional. Essas vendas acontecem entre pessoas. Por mais institucional e burocrático que possa parecer o processo, existe um ciclo de influência muito importante para que você consiga ter a percepção de valor
da pessoa, do decisor na empresa, que vai escolher a sua empresa e não a dos seus concorrentes. E aquela figura do vendedor antigo que te empurrava produto, do cara do telemarketing, da mulher do telemarketing que te liga todo dia, tendo buscado no banco de dados as suas informações, isso está com os dias contados. O vendedor moderno, ele é menos um empurrador de produtos e ele é um especialista. Para você realmente conseguir conquistar a confiança do decisor que vai comprar o seu produto, a sua solução, você precisa ser visto como uma autoridade do seu mercado. E o seu objetivo como autoridade, como vendedor, é conquistar a confiança do seu cliente, conduzindo ele à melhor forma de resolver o problema que ele tem, mesmo que não seja a sua solução. E quantas vezes eu mesmo, por exemplo, não já rejeitei cliente porque eu sabia que não era a minha solução da minha consultoria que ele precisava naquele momento. É muito mais importante você ter reputação, ganhar reputação, ter a confiança das pessoas do que às vezes fazer uma venda no curto prazo e aí esse cliente se decepcionar no futuro. Não concorda comigo? Então eu te digo, como que você fez vendas durante a pandemia? Várias empresas dependiam de networking em eventos, dependiam da presença em stands, dependiam de palestras e de uma hora para outra precisaram se adaptar ao meio digital, a construir relacionamento no meio digital. E a verdade é que o conteúdo no meio digital é a variável do sucesso. Conteúdo é relacionamento. Conteúdo é a ponte entre o seu posicionamento e a percepção de valor do mercado. É isso que está aqui no meio. É o conteúdo que vai fazer você construir os relacionamentos que vão gerar as vendas na sua empresa. E você consegue fazer isso em escala, através do conteúdo, sem nem estar presente naquele momento. E isso é o que eu acho mais mágico. Lembra, na aula 1, que eu te contei que às vezes eu sentava para dar verdadeiras mentorias 1 a 1 para as pessoas, de forma gratuita, porque eu não sabia como atrair o meu potencial cliente até mim? Pois é, quando a gente fala em conteúdo, eu consigo pegar a mesma coisa que eu falaria nessa mentoria e consigo conversar com milhares de pessoas ao mesmo tempo, gerando valor para elas, de forma que elas sejam atraídas e venham até mim e se interessem eventualmente pela minha solução. E aí sim é que a venda consultiva, é que aquela mentoria 1 a 1 entra no jogo, para entender as dores, para entender os problemas e para agir com a solução e fechar a venda. Mas a percepção de valor é construída antes e pode ser construída em escala através do conteúdo. Falando nisso, sabe aquela palestra que você fazia naquele evento do seu setor e logo depois da palestra, que tinha um público super qualificado ali, várias pessoas vinham conversar com você, pediam seu cartão de visitas, queriam marcar uma reunião para entender mais do seu negócio? Hoje, a palestra acontece através de conteúdo no LinkedIn. E o palco é a sua rede, o palco é o próprio LinkedIn. Você consegue fazer isso em escala e de forma constante. A diferença é que você está construindo a sua audiência. Olha quanto valor que isso tem. Você está construindo a sua rede. Você não vai depender de participar de um evento aqui ou ali. Você tem a sua rede para compartilhar conteúdo e para se relacionar. Com isso, você pode transformar um total desconhecido em um cliente para sua empresa através de conteúdo, sem nunca ter sentado com ele numa mesa de reunião. Isso não é maravilhoso? Eu sempre achei isso uma das coisas mais incríveis sobre o conteúdo. E eu faço 500 mil reuniões de 1 minuto com a minha audiência no LinkedIn todos os meses. É dessa forma, sem estar fisicamente presente, que eu consigo gerar leads, que eu consigo gerar oportunidades de negócios para mim e para os meus clientes de forma passiva, construindo relacionamento com conteúdo relevante no LinkedIn. Mas nem sempre foi assim. No começo, geralmente não é assim. Quando eu publicava o conteúdo no começo no LinkedIn, eu confesso que quase ninguém curtia, quase ninguém comentava nos meus conteúdos. A minha rede tinha 475 pessoas, 475 seguidores.
A maioria das pessoas eram ex-colegas de trabalho. E a verdade é que eu tive que ir construindo e caminhando e errando ao longo do tempo, porque no começo eu não era visto como um especialista, como uma autoridade. E no começo, no primeiro dia que eu publiquei um conteúdo, eu não gerei uma venda no LinkedIn. Isso demorou semanas, demorou meses. Mas ao longo dessas semanas eu cometi vários erros que eu não espero que você cometa na sua caminhada. Um desses erros era a falta de constância no conteúdo. Eu cheguei a te falar que num dado momento eu coloquei na minha cabeça que eu ia publicar conteúdo todo santo dia. Mas antes disso, eu publicava uma vez na semana, aí na outra semana não publicava. Então essa inconstância me dificultava de me relacionar com a minha rede. Outra questão é que no começo que eu comecei a criar conteúdo, eu não tinha uma linha editorial bem definida. Eu falava sobre um monte de coisa e não era reconhecido por nada. E mais além, depois eu percebi que a minha estratégia de conteúdo gerava valor para a minha audiência, mas não estava conectada com a minha estratégia de negócio. Isso é muito relevante para a gente garantir que está não só gerando valor para a nossa audiência, mas que está gerando resultados de negócios também para a nossa empresa. E eu vejo empresários cometendo outros erros todos os dias no LinkedIn e desperdiçando tempo valioso da vida deles. Um dos erros é focar o conteúdo só no conteúdo técnico, conteúdo de mercado, dicas, tendências, isso e aquilo. E um outro erro é só focar em conteúdo pessoal, histórias pessoais, experiências, histórias de carreira, isso e aquilo. Você vai ver com as dicas que eu vou te dar hoje, revelando o segredo do algoritmo do LinkedIn, a importância de diversificar o seu conteúdo na sua linha editorial, ao mesmo tempo mantendo um padrão, mantendo uma personalidade, mantendo uma essência que vai ser responsável por te posicionar como especialista, como autoridade. Um outro erro que eu vejo empresários cometendo é simplesmente delegar para um estagiário da empresa que ele produza todo o conteúdo institucional da empresa e o conteúdo do perfil pessoal do executivo no LinkedIn. Isso pode ser um erro grave. Por quê? Para você construir autoridade, você precisa trazer o seu melhor, você precisa trazer a sua experiência, você precisa gerar valor para a sua audiência e ninguém melhor do que você, o especialista, o executivo, para ser a fonte desse conteúdo relevante. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Presta bem atenção no que eu vou te perguntar, porque eu acho que eu já sei a resposta. Você já pensou em escrever um livro? Me conta aqui no chat. Você já pensou em escrever um livro? Reflete sobre isso que eu vou te falar. O seu conteúdo no LinkedIn é como se você estivesse escrevendo um livro, só que cada dia, cada publicação é o equivalente a uma página desse livro. É dessa forma, essa é a forma moderna de você construir relacionamento, de você construir autoridade. Muitas vezes vai ser mais interessante você investir em construir a sua audiência digital do que você escrever um livro, por exemplo. E você consegue escrever um livro publicando um pouquinho a cada dia em diversos formatos de conteúdo, com diversos ângulos, mostrando histórias, narrativas, crenças, valores diferenciais da sua empresa para evoluir, aprofundar o seu relacionamento com a sua audiência. E para você construir uma estratégia de conteúdo de sucesso no LinkedIn, ao longo dos meus anos de experiência, eu percebi que você precisa de 3 pilares para ter sucesso na sua estratégia. Como eu falei, a maioria das pessoas foca em conteúdo técnico ou então foca em conteúdo pessoal. Mas existem 3 pilares que você deve distribuir suas pautas de conteúdo, seus temas de conteúdo dentro da sua estratégia. O primeiro pilar é o pilar mercadológico, o pilar de mercado ou o pilar técnico. Nesse pilar você vai trazer os conhecimentos que você tem, as suas experiências com relação ao seu mercado de atuação e as suas competências-chave que têm a ver com o universo da proposta de valor que a sua empresa entrega, para que você traga dicas, tendências de mercado e ajude o seu público-alvo a resolver a dor no lado técnico.
sempre com uma pegada humana, que conecte, que ele possa se identificar. E nunca aprofundando tanto que o seu público não consiga entender. O segundo pilar muito importante para uma estratégia de conteúdo é o pilar de conteúdo institucional. É o pilar de conteúdo em que você vai contar histórias sobre a empresa, contar sobre o dia a dia, sobre a cultura da sua empresa. Você vai tangibilizar as crenças e os diferenciais que a sua empresa traz de uma forma específica, contando narrativas de uma forma sutil, de uma forma que quem está do outro lado possa se identificar e possa realmente absorver aquele diferencial. E o terceiro grande pilar de conteúdo que você deve construir a sua estratégia de conteúdo no LinkedIn é o pilar de conteúdo pessoal. E ele é um dos mais esquecidos pelos empresários e também pelos especialistas, que às vezes focam só no conteúdo técnico, mas o conteúdo pessoal, ele vai ser responsável por aprofundar o relacionamento com a sua audiência, com o seu público. E isso vai fazer com que você gere negócios, porque lembra do que eu falei lá atrás? Vendas é igual a relacionamento. No final das contas, escuta o que eu vou te dizer, uma pessoa, um decisor, não vai escolher você só pelo seu conhecimento técnico, seu conhecimento de mercado, a sua solução. Ele vai escolher uma pessoa, uma empresa com a qual ele se identifique em termos de crenças, valores, personalidade, posicionamento, história, entrega, forma de entrega. E você consegue tangibilizar tudo isso através desses 3 pilares, mas muito através de conteúdo pessoal, de histórias pessoais, histórias da sua vida, histórias da sua carreira, relatos, aprendizados que você teve na sua vida. Esses 3 pilares devem constituir o fundamento, os princípios da sua estratégia de conteúdo, da sua linha editorial no LinkedIn. E agora que você já tem esses princípios para fundamentar a sua estratégia de conteúdo, eu quero te contar como o algoritmo do LinkedIn funciona. Use isso para o bem. Use isso com cautela. A primeira coisa que você tem que entender é que o LinkedIn é uma rede social. Ele se diz uma rede profissional, mas é uma rede social voltada para o mundo profissional. E ele funciona de uma forma parecida com outras redes sociais. O objetivo de negócios do LinkedIn é vender mais anúncios. Só que para ele vender mais anúncios, ele precisa de uma coisa que só você tem: seus olhos, atenção. O LinkedIn, no fundo, é um marketplace de atenção. Ele tem, de um lado, a sua atenção nos conteúdos do feed e na plataforma, e do outro lado, ele tem os interesses dos anunciantes, que colocam anúncios para vender seus produtos, seus serviços e etc. Sem um e o outro, o LinkedIn não serve sua proposta como negócio. E o algoritmo do LinkedIn funciona justamente para maximizar o tempo de atenção que você tem na tela dentro do aplicativo. Pensa na competição que o LinkedIn sofre. O CEO do LinkedIn, todos os dias ele acorda pensando: como que eu faço para manter essa pessoa com mais tempo olhando para dentro do aplicativo do LinkedIn, navegando no LinkedIn no computador, o máximo de tempo possível. E ele está competindo com o Instagram, com o TikTok, com outras redes sociais, com Netflix, com o seu próprio trabalho e um monte de outras distrações. Então, como que o LinkedIn faz para manter você olhando para o app, olhando para a tela e não para os apps vizinhos, para os concorrentes? O nome do jogo é relevância. Se eu estou sentindo que o conteúdo do LinkedIn me gera valor, ele é relevante para mim, eu continuo ali rolando a tela. As pessoas se enganam quando elas pensam que relevância é só relevância técnica. Não é só isso. Até porque, eu não sei se você já ouviu esse ditado, me diz aqui no chat se você já ouviu, dizem que Ford falou: se eu tivesse perguntado para as pessoas o que elas queriam, elas teriam dito cavalos mais rápidos. E não carros, que foi o que elas realmente acabaram comprando e evoluindo no final das contas. Funciona da mesma forma no LinkedIn. Não é sobre o que você diz
quando eu te pergunto o que você acha relevante na plataforma. É sobre seu comportamento, a forma que você navega dentro do LinkedIn. Você deixa impressões digitais em tudo que você faz. Mas do que eu estou falando? É isso mesmo. O LinkedIn está 24 horas por dia analisando o que você faz dentro da plataforma para te entregar o próximo conteúdo. E você precisa entender como isso funciona. Porque você vai fazer, a partir dessa lógica que eu vou te ensinar agora, uma engenharia reversa para entender o que é relevante para a sua audiência. A pergunta que o algoritmo do LinkedIn se faz a todo momento, te faz, é a seguinte: você ignora isso ou você engaja com isso? Isso serve para todo tipo de interação na plataforma. O maior erro das pessoas é achar que eu não vou curtir esse conteúdo porque vai deixar uma pista e o LinkedIn vai mudar o meu feed a partir disso. É aí que você está enganado. Porque o LinkedIn analisa muito mais do que isso e cada vez as plataformas digitais ficam mais inteligentes. Ele analisa o que você curte, o que você comenta, o que você compartilha, o tempo de tela se você para num conteúdo e fica lendo. Ele analisa se você clica no botão de leia mais de um conteúdo para você abrir o resto do conteúdo. Ele analisa se você visitou o perfil de uma pessoa ou não visitou. Ele analisa as mensagens que você está trocando dentro do perfil. Ele analisa as enquetes que você está votando ou não. Ele analisa o tipo de conteúdo, o formato de conteúdo que você prefere. E ele analisa até em quais anúncios você clica e em quais você não clica. Porque um anúncio também é um conteúdo. Ou seja, é baseado no seu comportamento e no comportamento de cada pessoa da sua audiência que o LinkedIn vai decidir se o seu conteúdo é relevante ou não para aquela pessoa. É parecido com o Instagram, por exemplo. Você já percebeu no Instagram, quando você começa a ver muitas vezes os stories de um perfil específico, ele começa a aparecer com a bolinha dos stories como mais recente, lá para a esquerda? É isso. O LinkedIn prioriza o que é relevante para você, para cada um dos perfis que te acompanham. Então, Lucas, como que eu vou fazer para priorizar no meu conteúdo o que é relevante para a minha audiência? Essa é uma das perguntas de $1 milhão. Por quê? Independente de tudo que eu vou te falar aqui, você precisa testar e experimentar. Porque você não sabe qual é a reação das pessoas em cima do seu próximo conteúdo. Por isso, você tem que ficar muito ligado no comportamento das pessoas em cima do conteúdo que você publica. Cada texto que você escreve e não publica no LinkedIn é uma oportunidade que você deixa de analisar o comportamento da sua audiência. Pegou? Pegou a visão? Entende como os artigos que você tem deixado de canto, as publicações do feed que você tem receio de publicar, na verdade você deveria estar publicando todos eles, entendendo qual é a reação da sua audiência em cima deles, para aí sim tomar decisões mais assertivas sobre qual conteúdo é relevante ou não, qual conteúdo priorizar dentro da sua estratégia. Por isso você precisa analisar quais conteúdos sua audiência está mais curtindo, está mais comentando, quais formatos de conteúdo estão me trazendo mais resultados para essa ou aquela métrica específica. Quais são os conteúdos que estão gerando mais visitas no meu perfil, mais oportunidades de negócios através das mensagens? Você precisa analisar essas métricas para entender o que é relevante para a sua audiência. E você nunca vai saber se você não fizer o primeiro passo, que é publicar. Mas eu trouxe algumas dicas gerais que vão te ajudar a gerar mais resultados com o seu conteúdo. Não só de engajamento, mas outros resultados de alcance, de oportunidades de negócios e etc. Então, fica atento a essas dicas na hora que você pensar em produzir conteúdo no LinkedIn. A primeira dica é que você precisa gerar impacto emocional e curiosidade nas 3 primeiras linhas do seu post, da sua publicação no feed do LinkedIn. Com isso, as pessoas vão querer clicar para ler mais e isso manda uma mensagem para o algoritmo do LinkedIn falando: essa publicação é relevante, vou mostrar para mais pessoas nessa rede que possam ter interesses em comum. Outra dica simples é: escreva em primeira pessoa, como se estivesse conversando com a pessoa que está do outro lado da tela. Né? Você não está no LinkedIn para escrever um artigo
artigo científico. As pessoas precisam se conectar com o que você está falando e elas só vão se conectar se for você. Inclusive, você vai perceber ao longo do tempo que esse vai ser o seu maior diferencial. O que está aqui dentro, a sua personalidade. Isso é a sua proposta única de valor como marca pessoal. Vai muito além das competências técnicas. É sobre quem você é e como você é diferente das outras pessoas. Se posicione, fale o que você acredita. Isso vai gerar uma atração de pessoas que acreditam naquilo que você acredita, que são também as que têm maior propensão em comprar as soluções da sua empresa. Provoque comentários, responda seus comentários, porque isso vai alavancar sua publicação, gerando notificações para as pessoas que já engajaram com a sua publicação. Mas também provoque comentários usando uma estrutura que eu gosto muito e é muito simples, chamada AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Já ouviu falar nessa estrutura? Basicamente, você vai começar todo o conteúdo seu buscando prender a atenção do seu leitor, da sua audiência, com algo que seja curioso, algo que seja impactante. Logo depois você vai gerar um interesse dele aprofundando na sua história de forma lenta, de forma tangível, de forma que essa pessoa possa se identificar. Daí você vai gerar o desejo mostrando que existe um final para aquela história, existe um caminho, existe um aprendizado, uma solução, e você vai convidar a pessoa para uma ação, que pode ser, por exemplo, convidar a pessoa para dar a opinião dela, convidar a pessoa para conhecer mais sobre a sua empresa, convidar a pessoa para te mandar uma mensagem e aprofundar a conversa nas mensagens privadas, por exemplo. Mas essa estrutura é muito interessante para que você tenha em mente uma fórmula para criar conteúdo relevante no LinkedIn. E chegou a hora de apresentar para você o desafio da aula de hoje para você colocar em prática. Eu quero garantir que você vai botar em prática isso que eu estou te ensinando para você efetivamente ter resultados com o que você está aprendendo na semana do LinkedIn para Negócios. E com o que eu te ensinei nessa aula, juntando com a aula 1, você já tem o que é necessário para começar a se posicionar no LinkedIn com um perfil estratégico e também para começar a criar conteúdo relevante dentro da plataforma. Mas isso ainda não é o suficiente para criar uma estratégia que vai fazer com que você gere negócios no LinkedIn todos os meses. Ter um perfil estratégico e começar a criar conteúdo relevante são só 2 dos 4 passos que você precisa saber para se tornar uma autoridade e gerar negócios para a sua empresa todos os meses e caminhar para a sua empresa se tornar a maior referência no seu mercado. Na próxima aula, eu vou revelar os 4 passos que você precisa aplicar para gerar negócios todos os meses com a sua empresa no LinkedIn, usando a mesma estratégia que eu aplico com algumas das maiores empresas do mundo. Então você não pode perder a última aula que fecha esse nosso ciclo no dia 22 de novembro, segunda-feira, às 8 da noite, para que a gente consiga concretizar tudo isso que a gente quer através da Semana do LinkedIn para Negócios. E agora eu quero que você publique um conteúdo com alto potencial de engajamento no LinkedIn, sem se cobrar, sem receio, sem medo do que as pessoas vão pensar. Eu vou te dar as instruções agora para que você consiga construir um conteúdo baseado na pauta que, analisando mais de 2.000 conteúdos no LinkedIn, nossa equipe na OnTheSkin percebeu que é uma das que tem o maior potencial de viralização. E a relevância disso dentro da sua estratégia é que você já tem um perfil estratégico que você construiu no desafio da aula 1. Agora você precisa de tráfego qualificado para esse perfil, para que você possa movimentar a sua rede e, quem sabe, começar a gerar os primeiros negócios. E a pauta que eu quero que você crie um conteúdo hoje, ela parte de uma reflexão profunda, mas eu quero que seja uma das primeiras coisas que venha na sua cabeça quando você se pergunta: qual é a história mais impactante da minha vida? Qual é a história mais impactante da sua vida? Um grande aprendizado que você teve estando entre a vida e a morte? Uma grande transição de carreira que você fez que te gerou um aprendizado? Um chefe que te tratava de uma forma e você
conseguiu aprender com essa situação, um vício que você teve na sua vida, uma vez que você foi despedido ou que você teve que despedir alguém, eu quero que você pense na história mais impactante da sua vida. Talvez uma história com um grande aprendizado ou que transformou sua forma de enxergar algum determinado assunto. E você vai compartilhar essa história, tá? Vai escrever essa história de forma simples no feed do LinkedIn e vai publicar essa história e me marca @lucasgomes e usar a hashtag Desafio LinkedIn para que esse conteúdo seja encontrado por mim e eu tenha certeza que você está no caminho para concretizar tudo que você quer concretizar na sua estratégia do LinkedIn. E para te ajudar ainda mais a estruturar esse texto, eu vou compartilhar com você agora um bônus exclusivo dessa aula, que é um guia de como criar conteúdo relevante e viral no LinkedIn, que eu vou compartilhar no nosso grupo do WhatsApp da Semana do LinkedIn para Negócios, assim que terminar essa aula, para te ajudar, para te dar aquele empurrão que faltava. E você vai ver nesse material várias sugestões de como você pode começar esse texto, do que fazer e do que não fazer, que vão te ajudar a criar uma publicação com alto potencial de engajamento logo de cara, mesmo que essa seja a sua primeira publicação no LinkedIn. Na verdade, mesmo que você nem tenha ainda uma conta no LinkedIn. E você vai ver como vai ser incrível a movimentação que essa uma publicação pode gerar na sua rede do LinkedIn e até no WhatsApp e em outros canais de comunicação que você tenha. Assim, eu quero te dar um recado antes da gente terminar essa aula para você que está super engajado com a Semana do LinkedIn para Negócios e quer levar o seu negócio para um outro nível através do LinkedIn. Como você deve saber, a minha empresa até hoje só atuava com o modelo de consultoria, que é extremamente intensivo. Mas, na próxima aula, além de contar os 4 passos para que você desenvolva a sua estratégia para gerar negócio no LinkedIn todos os meses, eu vou liberar pela primeira vez a possibilidade de você ter a minha ajuda, a minha orientação no formato de mentoria para conseguir levar o seu negócio para um outro patamar através da mesma estratégia que eu aplico nas maiores empresas do mundo com a consultoria da Onda Skin. Então, na próxima aula, no dia 22 às 20 horas, eu também vou abrir as aplicações para mentoria influenciador corporativo, em que eu vou colocar o meu conhecimento à sua disposição para te orientar por todo esse passo a passo, por toda essa trajetória. Vão ser várias semanas ao vivo e aí com um suporte muito grande meu e da minha equipe para que você bote em prática toda essa estratégia que eu vou te ensinar na próxima aula. Mas, como você está super engajado e eu percebo que você quer levar para um outro nível, né, a sua estratégia no LinkedIn para gerar negócios, eu já vou fazer o seguinte, eu vou abrir agora de forma exclusiva para você a possibilidade de você fazer a sua aplicação antes da abertura oficial no dia 22 de novembro. Para isso, basta você clicar no link que está no chat aqui do YouTube para entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp, em que eu vou te dar mais instruções sobre como você pode fazer a sua aplicação na mentoria influenciador corporativo para ter a minha ajuda nesse processo e garantir que você vai fazer tudo o que é preciso para chegar no ápice, né, de gerar negócios todos os meses e construir o caminho para que a sua empresa seja a maior referência no seu mercado através do LinkedIn. Aproveite essa oportunidade para enviar sua aplicação o quanto antes para que a gente consiga garantir a sua participação na mentoria, porque vão ser pouquíssimas vagas. Eu quero realmente dar uma atenção um a um ali para cada uma das pessoas que vai participar. Então, para ter acesso às aplicações da mentoria influenciador corporativo antes da data oficial, que é o dia 22, segue o link do grupo VIP do WhatsApp que está aqui no chat do YouTube. E para todos vocês, a gente se vê na segunda-feira às 20 horas para a aula mais importante dessa semana, em que eu vou te mostrar o passo a passo para gerar negócios no LinkedIn todos os meses, aplicando a mesma estratégia que nós aplicamos com algumas das maiores empresas do mundo. Eu te vejo na segunda-feira às 20 horas e a gente segue fazendo o que a gente acredita.